Por que é importante a gente estar falando de saúde mental, né? Algo que eu acho que é bem relevante, principalmente aí o pessoal da teologia, é uma teoria teológica que ela foi fundada há um tempo e, infelizmente, no Brasil ela está muito presente, que é o dualismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O dualismo começa lá em Platão. Platão ele começa com a ideia de matéria e forma. A gente vê a alegoria da caverna, onde a gente tem a matéria, né, que é o que está aqui presente, e ele fala que em outro mundo existe a forma, que é o perfeito. Então, tem o perfeito e tem o imperfeito, e o que a gente vê aqui é imperfeito, segundo Platão. E aí, passado o tempo, os cristãos eles acabam aderindo a essa ideia para eles, e começa a dividir o que é sagrado e o que é profano. A gente vê isso muito em igrejas pentecostais, por exemplo, quando fala assim, não, porque no mundo espiritual está cheio de anjos e existe um outro mundo paralelo que a gente não consegue ver. E aí tem um teórico muito... um sociólogo, na verdade, ele é Rodolfo Amorim, ele é aqui de Belo Horizonte, que ele fala assim, afinal, o que é espiritual? Quando a gente faz essa separação do que é espiritual e não espiritual, afinal, o que é espiritual? E aí ele fala que espiritual é tudo isso que a gente vê. Tudo que a gente vê, toda a nossa vida, tudo isso é espiritual. O que não é espiritual é o pecado. E aí, essa ideia de dualismo, de sagrado e profano, essa separação, a gente vai ver grandes teólogos também falando e combatendo isso. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, no primeiro capítulo, né, no primeiro livro de Cristianismo Puro e Simples, ele combate o dualismo. A gente vai ver isso também nas ideias de Agostinho, né, em Confissões. Ele acaba também combatendo o dualismo. Depois, a gente vê um teólogo, que é o Abraham Kuyper. Kuyper, né, ele vai estudar toda a ideia de calvinismo, e ele fala assim, como que a gente vai aplicar essa teologia? Né? E aí ele acaba criando, né, o calvinismo, que tem a ideia de que ele fala que não existe um centímetro quadrado no universo a qual Deus não fala é meu. Então, quando a gente vai para essa ideia, né, quando a gente sai do dualismo, a gente sai dessa teologia, a gente vai vendo que a cognição, a gente vai ver que a saúde mental, ela também é importante para Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Né? E, assim, o Brasil, a gente vê muito a questão do dualismo, quando a gente vê um teólogo, que é pastor Tiago Cavaco, ele é um português. Ele é um português, e aí ele vê muito essa conexão do Brasil com Portugal, e aí ele resolve vir no Brasil para poder conhecer a cultura, a igreja, porque, querendo ou não, a cultura brasileira é muito forte em Portugal. E aí, quando ele veio aqui, ele até escreve um livro sobre as igrejas, e aí uma das questões que ele fala é que o Brasil vive muito dualismo. A gente ainda tem muito essa ideia de querer separar o que é sagrado do profano, separar as questões assim da igreja, porque, por exemplo, quando eu estou aqui, agora está no momento espiritual, quando eu estou no meu trabalho é um momento secular, e a gente vai, né, quebrando essa conexão nossa com Deus no nosso dia a dia, sendo que tudo é espiritual. Então, eu acho que é legal a gente ter essa ideia para a gente entender que a saúde mental ela importa. Que Deus ele é Deus em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, que nós somos salvos por completo. Né? Não existe essa questão da minha alma vai, meu corpo fica, não, nós somos salvos por completo. Nosso corpo ele vai glorificado também para o céu. Não é à toa que Deus ele escolheu restaurar a terra. Não existe um lugar paralelo daqui para a gente poder ir depois. Né? E tudo é para a glória de Deus. A nossa saúde mental também ela é para a glória de Deus. Então, essa é a primeira questão, por que a gente deve falar de saúde mental. A segunda questão são os números. Se a gente for ver, saiu uma pesquisa da Covitel em 2023, ano passado. No Brasil, 26% da população é diagnosticada com ansiedade. Isso inclui crianças. 26%. Da população mais jovem, a gente pode entender 18 a 24 anos, a gente tem 31,6% da população ansiosa. Então, isso a gente pode falar que a cada 3 jovens, 1 tem ansiedade, de 18 a 24 anos.
E aí, quais são os motivos? Geralmente pode ser motivos bioquímicos mesmo, pode ser motivos genéticos, né, que são herdados, assim também como pode ser motivos de evento. Algum evento da vida da pessoa fez com que ela se tornasse ansiosa, depressiva. E aí eu queria trazer um outro termo aqui para a gente também, para a nossa conversa, que é o burnout. Gente, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Beleza. E aí eu queria trazer uma outra também, que seria o burnout. Então, por exemplo, a gente tem a depressão, que é algo que é muito falado. A depressão, os principais sintomas são a falta de autocuidado. A pessoa ela já não quer se cuidar mais, ela não liga porque as outras pessoas vão falar, ela não tem força. Muito pensamento negativo, desesperança, insônia. Esses são alguns dos principais. E aí, eu só queria alertar para a gente não achar que é uma caixinha e, quando eu for falando, você falar assim, eu tenho isso também. Ixi, ferrou isso também. Não, o diagnóstico ele vai muito além do que eu estou falando aqui. Mas, se você identificar, é bom procurar ajuda. Né? A ansiedade também. Ela vem pela tensão muscular, ela vem pela inquietação, taquicardia, sensações negativas. E a gente tem um burnout que hoje está muito presente, principalmente na igreja, por isso que eu acho que é importante a gente falar, que é o cansaço excessivo, dores, esquecimento, insegurança e por aí vai. Então, são 3 diagnósticos que eu acho que é importante a gente poder conversar sobre eles aqui hoje. Lembrando, de onde eles vêm? Pode ser tanto bioquímico, genético, como também de eventos. O burnout, principalmente de eventos. E aí vocês vão me perguntar, poxa, você falou algumas coisas aí, eu me identifiquei com alguns sintomas. Mas eu conheço Jesus. E agora? Cristão pode sofrer psicologicamente? Por que o cristão sofre? Da onde surgiu isso? Por que o cristão pode sofrer? E aí eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Gênesis 1, 26. A gente vai ler a parte A. Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A gente vai ficar aqui com a parte A. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando a gente fala façamos, eu acho que não é para a gente pensar aqui em uma questão de evolução, criacionismo, design inteligente, mas eu queria que a gente pensasse que isso foi plano de Deus. Deus ele planejou fazer o homem. Ele planejou. Então, dentro do plano dele era criar vocês, me criar. Isso estava dentro do plano de Deus. E estava dentro do plano dele não só nos criar, mas como nos criar a imagem e semelhança. Ou seja, ele queria que a gente pudesse também sermos justos, conhecedores e também santos. Quando fala em imagem e semelhança de Deus, podemos ter atributos parecidos com ele. E aí, o legal é que ele fala também, e eles terão poder, eles terão domínio sobre os animais, sobre os peixes. E o domínio, a gente vê a ideia de cognição. A partir do momento que alguém tem domínio sobre algo, ele tem que pensar. Então, aqui também Deus criou a cognição. Porém, se a gente for continuar a nossa leitura, a gente vai ver que em Gênesis 3 acontece o que? A queda. E quando acontece a queda, o pecado ele afeta o homem. E afeta também a cognição. A cognição é ruim? Não. Por quê? Saúde mental é ruim? Não. Já estava antes mesmo da queda. Porém, a queda afeta isso. E quando a queda ela afeta, todos nós somos afetados. E a igreja também, inclusive, ela é afetada. A igreja também ela é afetada. Em 2020, quando a pandemia começou, eu acho que foi o momento que mais as pessoas elas precisaram ouvir sobre isso e que elas tiveram mais que lidar com isso. Em 2020 foi a primeira vez, assim, pelo menos que eu lembre, talvez vocês podem lembrar de outros casos,
Mas 2020 foi a primeira vez que eu vi ir para a mídia falando que um pastor ele suicidou. E aí existe uma fala que eu queria trazer para vocês, da Keila, esposa desse pastor. E aí ela fala assim: eu era esposa de pastor. Hoje o suicídio me fez viúva de pastor. E aí foi a primeira vez que a gente viu a saúde mental ser falado tão forte na igreja. Quando a gente viu os nossos próprios líderes tendo que lidar também com questões de saúde mental. Porque, assim, o mundo estava todo surtando. E os líderes também estavam surtando. Porque também são pessoas. Então, isso prova para a gente que a queda também afetou a igreja. A igreja ela não vai conseguir fugir das questões de saúde mental, nesse aspecto, né? Então, hoje, quando a gente olha para a igreja, a gente vai ver pastores que se matam, a gente vai se deparar com diáconos que tomam medicação, a gente vai se deparar com servos que servem tanto ao ponto de dar burnout. A gente vai ver membros doentes, filhos adoecendo e por aí vai. Então, a gente vai deparar com várias situações também dentro da igreja. Mas algo que eu queria que a gente ressaltasse é: doença é diferente de pecado. Porque muitas das vezes a gente acaba falando, né? Nossa, depressão é falta de Deus. A ansiedade é falta de confiança em Deus. E a gente vai escutando várias coisas. Mas doença e pecado é diferente. Como eu falei, algumas pessoas são afetadas por eventos, pela história, e aí causa alteração genética, bioquímica. Outras pessoas já herdam geneticamente algumas questões. E aí várias coisas podem acontecer. A pessoa ela se torna doente, que é muito diferente do pecado. Aonde que está o pecado na doença? A partir do momento que a pessoa adquire uma doença e ela não depende de Deus para passar a doença com Deus. Ou ela não consegue mostrar fragilidade. Não vou falar para ninguém, isso daqui vai ficar escondido, o orgulho toma conta e a pessoa não mostra fragilidade. Quando a pessoa não tem tempo de sofrer. E aí a gente vê a pessoa se enfiando em vários tipos de luxúria sexual, ou então fica no celular o tempo inteiro, ou então livros o tempo inteiro, cigarro e vários outros tipos de vício, né? Por quê? Porque não tenho tempo de sofrer. Qual que é a forma de sofrer? Vício. Descontando no vício. E o que eu falei também, o por não confiar em Deus. É a forma da doença traçar vários tipos de pecado. Não confio em Deus no momento que eu estou passando por isso. Então, eu passo por isso só. Então, tem vários tipos da doença ela se tornar pecado. Mas a doença não é pecado. E aí, tem um pastor, William Portes Jr., que ele sofreu de depressão, ele sofre de depressão, ele toma medicamento, ele escreveu um livro, e aí ele fala o seguinte: talvez o fato mais triste da depressão seja o fato de que em muitas famílias, sociedades e igrejas, a maioria das pessoas não compreende, tratando o doente como culpado pela doença. Seria o mesmo que responsabilizar um portador de síndrome de Asperger ou de esquizofrenia por conter um pecado. E aí ele fala, né, no livro dele, dessa falta, muitas das vezes, dessa compreensão. E aí a gente olha para as pessoas e fala assim: ó lá, está com depressão porque está com pecado, pecou. Está ansioso porque está pecando. Sendo que não é isso. Também é uma doença. Talvez não é algo que dá para fazer com, sei lá, uma radiografia e sair lá, né? Olha, depressão, né? Como outras doenças. Mas também é uma doença. É uma doença. E aí, como eu falei, por existir bioquímico, genético e também por evento, eu queria que vocês refletissem em algumas perguntas. Vocês não são obrigados a falar em voz alta. Mas, se alguém quiser compartilhar, a gente está aqui para conversar também.
às vezes você fala assim, Cris, me identifiquei com alguns desses sintomas aí que você falou, mas eu não sei de onde vem. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem anotar no celular, pode ficar à vontade, para depois vocês refletirem. Quem faz terapia já levar para o psicólogo. Quem não faz, já marcar um gabinete com o pastor depois também. Primeira pergunta. Quando você se sente culpado ou quando você se sente triste? Pensa aí. Quando você se sente culpado, quando você se sente triste. Pode ir para a próxima? Vamos para a próxima. Os meus pais, eles me abandonaram fisicamente, emocionalmente, financeiramente ou de outra forma. Como eu senti, talvez, o abandono dos meus pais? Cris, o que seria fisicamente? Seria, financeiramente? Eu acho que esse é o mais mal compreendido. Talvez aquele homem dentro de casa que ele tem a condição financeira e fica assim, vocês não vão fazer nada se eu não permitir, porque quem coloca dinheiro aqui dentro de casa sou eu. Qual foi a forma que os pais de vocês abandonaram vocês? Eu não estou perguntando sim ou não. Justamente para vocês puxarem aí na cachola. Fisicamente, foi embora, ou então estava presente, mas não estava. Emocionalmente. Ou de outra forma. Próximo. Eu tenho medo de... Vamos pensar nas perguntas anteriores de culpa, de paz. Eu tenho medo de... A próxima. A minha luxúria é... Luxúria aqui a gente entende como prazer, né? Que tem gente que olha só para a parte sexual. Não, prazer. O meu prazer, o meu vício é... Cris, não tem um vício aqui agora. Aonde que a sua energia ela é colocada? Não, eu trabalho demais, faço isso aqui demais. Aonde que a sua energia é colocada? Aonde que você escolhe colocar a energia para não sofrer?
Foi? Foi? Ok. Eu acho que com essas perguntas a gente consegue discernir bem o que é pecado e o que é doença. Várias coisas aí são pecados. Ou que vem do outro que nos afeta e que a gente faz tornar pecado novamente. Ou reprodução de vou correr dessa doença, vou correr de algumas emoções, vou correr e acabo entrando em um pecado. Isso daqui que a gente conversou é o pecado. Mas as emoções, o que a gente sente não é pecado. Por exemplo, às vezes a gente nos priva de sentir raiva, sendo que a raiva também foi criada por Deus. Assim, a gente tem que dar cuidado como que a gente vai reagir com aquele sentimento. Né? Claro, é vigiar. Porém, Deus criou a raiva. Deus criou a tristeza. Deus criou a ansiedade. Deus criou os sentimentos. Às vezes isso acaba virando doença, porque a gente não expressa aquilo que Deus criou para a gente expressar. Mas, isso que a gente conversou aqui, o que eu tenho medo, a minha luxúria, os meus sentimentos de culpa, aonde que está o meu abandono e tudo mais, isso tudo é fruto do pecado e é pecado. Então, há uma diferença da doença e do pecado. Por isso que quando a gente encontrar alguém doente, e muitas das vezes quando a gente nos olhar doente, a gente não tem que ter sentimentos de culpa e falar assim, poxa, estou pecando contra Deus. Não, vão entender. A doença não é pecado. Por isso que o William ele fala, né, que a gente não pode responsabilizar alguém que tem uma doença por aquela doença. Mas a gente tem que responsabilizar a pessoa pela conduta que ela leva em relação àquela doença. Então, é uma diferença. Deu para entender? Deu? Ah, que ótimo. Então, se a gente for para a Bíblia ela fala sobre várias questões dos nossos sentimentos. A Bíblia ela vai falar sobre ansiedade, a Bíblia ela vai falar sobre amargura, ansiedade lá em Gênesis 42, amargura em Jó 7, desprezo em 2 Reis 19, dores insuportáveis em Isaías 21. E dores insuportáveis, isso é legal a gente destacar, porque várias pessoas, por causa de questões emocionais, começam a somatizar no corpo. Aí começa a sentir uma dor aqui, fica roxo ali, a cabeça dói demais, e vai sentindo várias coisas. Por quê? Justamente por causa do psicológico. Tristeza de morte, depressão, a gente pode ver lá em Salmos 42. Então, a Bíblia ela vai trazer vários sentimentos para a gente poder ver. Vários sentimentos. Mas uma coisa que a Bíblia também fala é que Jesus venceu. E Jesus ele venceu, inclusive, para que a gente possa ter saúde mental. Jesus ele venceu e deixou o Espírito Santo dele aqui nessa terra para nos consolar e falar assim, olha, no dia que você estiver angustiado, olha, vem cá, vamos conversar? Tem o Espírito Santo aqui do meu lado, tem o Espírito Santo com vocês. Jesus ele foi e deixou o Espírito Santo para que possamos não lutar contra Deus. Não é chegar na igreja e falar, Deus, por quê? Deus, tira isso de mim. Não é para falar assim, sai em nome de Jesus. Claro que tem casos que precisa mesmo, né? Mas não é todos os casos. Mas é para a gente lutar com Deus, não é contra Deus. É para a gente lutar com Deus. Deus, me dá força para que eu possa viver mais um dia. Deus, me dá força para que eu possa entender o porquê que eu estou passando por isso. Ou, por mais que eu não entenda, me dá força para passar por isso. Deus, me mostra. Talvez eu não tenha nem nada assim que me comprometa, mas me mostra como eu posso ajudar meu irmão a passar isso com o Senhor, em vez de passar isso contra o Senhor. Me mostra a melhor forma de ajudar. E aí um texto que eu acho que é muito importante de te ler aqui, é um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios 12, que vai falar muito sobre como a gente deve lutar com Deus e não lutar contra Deus.
2 Coríntios 12. No capítulo 11, no verso 30, Paulo ele já fala assim, ó, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E aí no capítulo 12, ele fala assim, ó, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, e aqui muitos falam que ele estava falando dele mesmo, né? Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indivisíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não serei insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim vê ou a mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo. Alguém me ajuda? Obrigada. Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Mas olha que legal. Paulo ele fala que ele ora 3 vezes, pedindo a Deus para tirar um espinho da carne que foi colocado por Satanás nele. E aí, se a gente for pensar, quem é Paulo? Grande apóstolo. Né? Ele viu Jesus quando ele perseguiu os cristãos. Paulo ele escreve a maioria das cartas do Novo Testamento. Eu acho que todo mundo aqui teria vontade de conhecer Paulo e falar assim, vamos trocar uma ideia aqui. Ou então se inspire em alguma coisa que ele falou. Com certeza, porque é a Escritura, né? E Satanás colocou um espinho na carne dele, ele ora 3 vezes e fala, Senhor, tira isso de mim. E o que Jesus responde? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Talvez a gente vai ter algo que a gente não vai ser curado nessa terra. A gente não sabe. Talvez as questões lá com os pais não vai ser resolvido da forma que a gente pensou que poderia ser resolvido. A gente não sabe. Mas Deus, ele olha para a gente e fala o quê? A minha graça te basta. E o que a gente aprende com Paulo? A gente aprende que o quê? É na nossa fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa em nós. Talvez, a gente não sabe o que era o espinho da carne de Paulo, nos fala que é por causa da visão, a gente não sabe, mas algo a gente sabe, que ele tinha alguma coisa ali com ele. E talvez o nosso espinho na carne é algo emocional, é algo psicológico. E o que o Senhor fala? A minha graça te basta. O que a gente aprende com Paulo? Que é na nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoando. E aí é onde a gente aprende a não lutar contra Deus, mas lutar com Deus. É nesses momentos que precisamos entender isso. Eu preciso lutar com Deus. É saber que no meu momento de choro, de crise, que eu estou no meu quarto, que ninguém está vendo, é nesse momento que Deus está trabalhando em mim.
É nesse momento que eu me torno ainda mais dependente de Deus. Que eu falo assim, Senhor, não dou conta aqui sozinho não dou conta sozinha não. Mas a gente sabe que Ele dá conta de todas as coisas, e a gente se torna dependente de cada vez mais dEle. É nesse momento que a gente vê a soberania de Deus, a grandeza dEle e a nossa fraqueza. Por isso que quando estamos fracos, nós somos fortes. Porque quando nós somos fracos, a gente vê o poder de Deus cada vez maior em nossa vida. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. E a gente precisa entender que o sofrimento é o caminho de Cristo. Se Cristo sofreu, quem somos nós na fila do pão? Somos nada. Nós somos convidados ao sofrimento. Nós somos convidados a passar por esse caminho que Jesus passou, de sofrermos. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, reconhecer a nossa fraqueza. Não deixar o orgulho tomar conta, mas chegar e falar assim, pastor, estou bem não. Tem isso daqui na minha vida, ó. Vanessa, Thaís, olha, está acontecendo isso daqui, ó. Não dou conta. Tenho ansiedade, sou depressivo, passei por um período de burnout, principalmente burnout, igual eu falei, que é muito presente dentro da igreja. Não, mas como que eu vou falar que eu não vou servir? Que eu não estou dando conta? Como eu falo isso? E aí a gente acaba escondendo várias coisas. Mas precisamos falar. Confessar uns aos outros, né? A gente precisa demonstrar e ser vulneráveis, mostrar a nossa fraqueza. E é lutar com Deus sabendo que Ele está cuidando de nós. E uma questão que o sofrimento ele é muito bom em fazer, e aí a gente tem que ir pelas convicções certas também, é que o sofrimento nos faz ansiar pela eternidade. Olha que legal. Quando a gente sofre, a gente se torna mais dependente de Deus, a gente anseia mais pela volta de Cristo. O sofrimento nos faz ansiar pela eternidade. Vamos abrir lá em Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não haverá mais tristeza, choro, dor, morte. A gente anseia pela eternidade, que a gente vai estar com Cristo, nós vamos estar com Deus. Não vai ter... A própria glória de Deus vai ser a luz desse mundo. A gente sabe que lá a gente não vai chorar. Como eu falei, a gente tem que ir pelas convicções certas. Mas o sofrimento nos faz ansiar cada vez mais pela volta de Cristo. Outra coisa que o sofrimento faz. O sofrimento faz a gente reconhecer a verdadeira paternidade de Deus. É nesse momento que a gente vê o quanto nossa visão de Deus é distorcida. Teve uma vez, no meu processo de terapia, que eu fiquei ali 1 hora, eu acho que passa até de 1 hora, esse dia, só falando da minha relação com Deus. E a terapeuta que eu faço é cristã, ela ficou jogando na minha cara. Viu como que você vê Deus como seu pai? Viu que você vê Deus aqui de uma forma errada? Viu que você vê Deus assim? E eu fiquei tipo... E eu pensei que eu conhecia Deus, eu estou vendo que não. Porque a gente distorce toda a nossa visão de Deus pelo nosso histórico de vida, por tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Por exemplo, nos momentos de sofrimento, a gente recorre realmente para Deus? Por que será? Deus não é o Deus que cuida? Outra coisa. Por que a gente oscila muito a nossa vida devocional, a nossa vida com a igreja? Será que eu conheço realmente Deus?
Porque se Deus, ele é o Deus que a gente tanto fala, eu deveria reconhecê-lo. Eu deveria falar assim, não, devocional. Igual a gente fala, tipo, Instagram, jogo, revista, sei lá o que mais. Porque a gente ainda tem a nossa visão afetada e distorcida por quem Deus é. E é no nosso sofrimento que a gente vai ver isso, que a gente vai deparar com isso, e que a gente vai ver a nossa visão distorcida, e que a gente vai ver cada vez mais a paternidade de Deus. Em janeiro, eu estava lá em Brasília, e a gente teve um culto do lar. E aí tinha uma moça lá, ela tem mais ou menos uns 40 anos, e estava filmando tudo que a gente estava fazendo lá, o culto inteiro, ela filmando, tirando foto, registrando aquele momento e tal. De repente, ela vai para o canto e começa a chorar muito. E foi chorando, e foi chorando, e foi chorando. E aí eu fui até ela, perguntei se estava tudo bem, e aí ela falou comigo assim, aquele homem parece meu pai. E aí ela começou a falar assim, o meu pai é um monstro. Meu pai abusou de mim. E ela foi chorando, a gente entrou para dentro da casa, a gente sentou lá na sala, e aí ela ela tem um histórico assim muito ruim com homens na vida dela. O pai abusava quando criança, dela e das irmãs. Depois ela casou com um homem que abusava dela também. Com esse homem aí, ela teve 3 filhos homens, que foram embora com esse pai e nem quer saber se ela está viva, como que ela está. E ela começou a orar para Deus não permitir que ela casasse nunca mais, porque ela não queria saber de homem na vida dela. E aí ela falou assim comigo, faz uma oração, porque eu percebi que eu não perdoei meu pai. E aí quando eu olhei para aquele moço, realmente parecia muito com ela. E ela falava assim, eu não perdoei o meu pai ainda. E aí eu fui orando para ela poder repetir. E teve uma hora que eu chamei Deus de pai. Falei, pai, essa mulher ela travou toda. Ela não falou a palavra pai. E aí eu parei a oração e fui conversando com ela sobre a paternidade de Deus. O quanto a paternidade de Deus é diferente da paternidade do homem. E aí o pastor até brincou, né? Olha, aqui ninguém tem pai. Aí a Aline falou assim, não, fulano e ciclano tem pai. Mas é bom a gente lembrar que não existe pai perfeito. Todos os filhos vão ser afetados pelos pais de alguma maneira. Ou ele não sabe que foi afetado, ou ele já sabe. Mas todos os filhos são afetados de alguma maneira. E aí, nesse momento, ela travou, falei da paternidade de Deus para ela, que é diferente da paternidade humana. E aí a gente foi conversando. E aí eu voltei de novo a orar. Quando eu falei pai, ela, pai celestial. E aí eu falei assim, não, ela não está reconhecendo Deus realmente como pai. E aí eu chamei um outro obreiro que estava lá. E aí ele chegou a escutar um pouquinho da história e ele falou assim com ela, olha, como filho e como homem, eu quero te pedir perdão. E abraçou ela. Nesse momento, parece que ela saiu alguma coisa assim de dentro dela. Essa mulher foi chorando, foi chorando, foi chorando. E aí a gente voltou a orar. Ela chamou Deus de pai. E aí, no outro dia, ela fala assim, ontem eu tive a cura da minha alma. Não foi a cura somente do pai, mas foi a cura espiritual dela no sentido de eu tenho um pai que é maior do que esse que abusou de mim. Eu tenho um pai que cuida de mim. E ela começou a entender isso. Mas ela teve que sofrer. No sofrimento dela, de quando ela viu aquele homem, que ela deu aquela crise de ansiedade, que ela teve que falar assim, poxa, eu não vejo Deus como o pai que eu falo que ele é. É uma pessoa que está na igreja o dia inteiro. Lá a gente estava numa assembleia que usa todos os costumes da igreja. Então a gente está falando de alguém que conhece a palavra. E muitas vezes somos nós que estamos nesse lugar, que a gente precisa sofrer para a gente entender quem é Deus. Quem é Deus de fato. Sofrimento também faz isso com a gente. E aí é bom a gente lembrar que a Bíblia fala que esse pai, ele tira a nossa culpa.
Esse Pai nos ajuda com os nossos medos. É esse Pai que cura a nossa paternidade. É esse Pai. O meu pastor, ele fala o seguinte, que o doente, ele precisa levar a sua doença para a igreja. Então, a gente precisa chegar e falar, pastor, irmão, irmã, eu tenho essa doença. E a igreja precisa tocar o doente. A igreja precisa abraçar e tocar o doente. Nós precisamos mostrar a nossa fraqueza para o poder de Deus se aperfeiçoar. Mas a gente precisa também da igreja para fazer isso com a gente. A terapia é um auxílio, a igreja é um auxílio, mas a gente tem que lembrar que é Deus. É passar com Deus que a gente vai suportar isso. Que a nossa fraqueza, ela só se torna forte se o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Então é importante sempre a gente procurar ajuda, procurar auxílio, reconhecer a nossa doença e passar isso com Deus. Pessoal, é isso. Se alguma dessas questões afetou profundamente, Cris, isso aqui me fez me sentir mal, estou aí para a gente poder conversar no final. E aí agora eu queria que a gente, se tiver tempo, para a gente abrir para um bate-papo mesmo. Perguntas, respostas, contribuições. Não sei como está nosso tempo, Aline, você fala aí.